Olá! Seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: derramamento de produtos químicos. Olá, sou Fernando Nogueira, pesquisador do LabGris, UFABC, e estou aqui hoje com Fernanda Cunha Perillo Hinojosa, que é analista ambiental do IBAMA desde 2005, mestre em desenvolvimento sustentável, e ocupa hoje a função de coordenadora geral de emergências ambientais do IBAMA. Olá, Fernanda. Olá, professor. Obrigada aqui pelo convite para a participação. Muito bem. Fernanda, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que esses derramamentos de produtos perigosos têm acontecido no seu tempo de atuação no IBAMA ao longo do território nacional, e como é que você avalia os impactos e as causalidades desses fatos? Tá joia, professor. O IBAMA recebe comunicados de acidentes ambientais, tanto do público em geral, né? Então, qualquer cidadão tem o direito de comunicar um evento ao IBAMA por um formulário online, e também das empresas que têm licença do IBAMA, que são obrigadas a comunicar ao Instituto caso tenha algum incidente nas suas instalações. Então, desde 2014, que é quando esse formulário online foi instituído, a gente tem mais ou menos 1.000 acidentes registrados por ano. E desses 1.000 acidentes, a grande maioria são os acidentes rodoviários envolvendo algum tipo de escape de produtos perigosos. E os estados mais atingidos, né, como era de se esperar, são os estados mais populosos do país. Então, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que têm o maior número de acidentes. E também tem muitos acidentes que são registrados no mar, né, na nossa grande aí Amazônia Azul, que sofre uma série de derramamentos, seja pelo transporte marítimo, né, ou também pela produção e exploração de petróleo. Em relação a que se deve, né, e o que eles causam, o interessante de trabalhar nesse tema, professor, como o senhor bem sabe, é que cada acidente é único, né? Então, o impacto que ele vai causar depende de uma série de fatores. Então, o produto que foi envolvido, o volume que foi vazado, a condição climática no momento do vazamento, quais foram as medidas que foram adotadas rapidamente para tentar conter aquele vazamento, o local onde ele caiu, então a topografia, o tipo de solo, ou seja, são muitas variáveis que influenciam no tamanho desse impacto. Então, mexendo uma pequena variável, você já tem outro acidente. Por isso que é bem interessante trabalhar com isso, e em cada acidente a gente sempre aprende, cada um sempre tem alguma especificidade devido a essas várias variáveis, né, que estão envolvidas aí no desastre. Você podia nos relatar um caso específico, significativo, que você acompanhou, para que a gente tenha noção de um caso, de um impacto e de como é que foi a atuação para reduzir os danos desse acidente, desse desastre? É um caso que todos devem se lembrar, né, e foi bastante emblemático, foi o derramamento de óleo que atingiu o nosso país em 2019. Começou ali na Paraíba e acabou atingindo 11 estados brasileiros, um derramamento de origem ainda desconhecida, e por esse motivo ele foi muito especial, né, foi uma articulação bastante intensa do governo para fazer frente a esse acidente, justamente porque no nosso país a gente tem o princípio do poluidor pagador. E o que significa isso? Significa que a empresa que causa o dano, ela é responsável por fazer a sua recuperação.
Mas nesse incidente do derramamento de óleo, nós não temos até hoje um responsável, né? Então, coube ao governo federal, aos estados, fazerem toda a resposta ao acidente, numa integração que foi inédita. E os impactos causados por esse derramamento foram muito diversos, né? Então, tiveram praias, foram 1.000 localidades, algumas praias foram muito atingidas, outras receberam bastante, algumas pelotas apenas, né? Então, como você compila essa informação de tantos estados brasileiros com recorrência de toque? Então, foi uma experiência não só da parte ambiental mesmo, mas de gestão muito interessante. Então, nós tivemos que lidar com voluntários, com um impacto muito grande da mídia, né? Muitas questões judiciais ali sendo colocadas para nós, né? Mas eu diria que foi um grande aprendizado, né? Então, se nós tivermos um novo acidente, espero que não, né? Mas se tivermos um novo acidente aí de origem desconhecida, com certeza vamos estar mais preparados. E é importante reforçar, né, que aqui no Brasil, esse foi um caso diferenciado, mas aqui no Brasil, quem deve responder aos acidentes, né, quem deve recolher o produto vazado, é a empresa que causou esse dano. E também é essa empresa que é responsável por fazer a sua gestão de riscos. Então, o IBAMA cobra que as empresas, para terem uma licença do IBAMA, façam todo um estudo dos seus riscos, façam sua classificação de riscos, e aí sim, para os riscos que forem considerados toleráveis, a empresa precisa ter um plano de gerenciamento de riscos, né, na ideia de realmente reduzir esses riscos e fazer a devida prevenção. Muito bem. Você, nessa experiência de gerenciar um desastre com essa dimensão, parece que, inclusive, novas manchas continuam aparecendo em alguns lugares esse ano, né? Então, apareceram algumas manchas de óleo no litoral, mas foram feitas análises laboratoriais e não se trata do mesmo óleo, né? A verdade, professora, é que o nosso litoral, várias vezes por ano, ele é atingido por pequenas manchas de óleo de origem desconhecida. Isso é bastante comum, uma pequena embarcação que tem um vazamento de óleo e acaba não reportando para as autoridades. Mas como teve esse grande derramamento ano passado, agora cada vez que surge um óleo na praia, tanto a mídia quanto a população fazem essa associação, mas a verdade é que os mais recentes foram analisados e eram outros óleos, o que não quer dizer que não possa ainda ter alguma chegada de fragmentos dessa mesma origem, até porque como não se sabe qual a fonte, né? Se é uma fonte que ainda possa ter algum tipo de vazamento, é possível que tenha ainda alguma chegada de óleo na praia. Mas isso abriu um pouco os olhos da população de que essa situação ela não é incomum, né? Então, 2 ou 3 vezes por ano, o IBAMA já registrava todo ano uma mancha de origem desconhecida, né? A gente chama de manchas órfãs, mas era prontamente atendido, então não tinha muita repercussão, né? Então, mas me diga, nessa gestão do problema do vazamento de óleo, você tem algum caso especial de que a ação da comunidade foi muito positiva, que vale a pena relatar? Foi bastante importante a participação dos voluntários, até aproveito aqui a oportunidade para agradecer a todos que nos apoiaram. E na gestão desses grupos, tem 2 coisas que a gente precisa se preocupar. A primeira é a saúde dessas pessoas, né, que vão estar expostas aí a um produto potencialmente tóxico, e a segunda são as técnicas, né, que devem ser usadas para fazer frente a esse, no caso, a esse derramamento, né? Então, um exemplo foram os impactos aos manguezais. E as comunidades que vivem desse ambiente ficaram muito sensibilizadas e prontamente se mobilizaram para fazer o recolhimento do óleo. Mas o óleo, quando entra no mangue, ele pode causar um impacto menor do que as pessoas fazendo todo o pisoteio desse ambiente. Então, era muito importante que sempre alguém do governo tivesse ali orientando as comunidades para que façam isso de uma maneira segura e também da melhor maneira possível para evitar aí uma maximização dos impactos. Bom, e aí queria finalmente
perguntar para você que recado você pode passar para o leitor, ator de gestão de risco dos locais que estão nos assistindo nesse podcast. O que fazer frente à potencialidade de um desastre desse tipo? Ou seja, como proceder, como se organizar para poder encarar isso aí? É muito importante que a população que viva, né, em áreas sujeitas a algum tipo de desastre, né, principalmente tecnológico, que é o foco dessa nossa conversa aqui, saibam que elas têm o direito de saber quais são os riscos que estão ali provenientes daquela indústria, daquela instalação ali próxima. E é um dever do empreendedor fazer a comunicação de riscos. E por mais que existam as ações de prevenção, os acidentes nunca têm risco zero. E nesse momento eu chamo a atenção para a importância dos exercícios simulados, né, que as empresas são obrigadas a fazer aí em articulação com a Defesa Civil e também com os órgãos ambientais. Então eu peço aí aos leitores que, caso morem perto desses empreendimentos, que participem mesmo dessas conversas que são chamadas pelas empresas, participem dos exercícios, né, porque fazendo exercício a gente vai ter uma tranquilidade muito maior quando tiver um evento real, né, de para onde ir, com quem falar, como é o fluxo de comunicação, quais são os direitos. Então, eu acho que fica esse recado, né, a saber quais são os riscos a que a gente está sujeito é um direito nosso e cabe aí ao gerador desses riscos fazer a devida comunicação. Olha, ótimo. Muito obrigado, Fernanda. Queria agradecer bastante a sua conversa com a gente. Eu que agradeço aí. Um bom dia a todos. Você acabou de ouvir Derramamento de Produtos Químicos, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a Gestão de Risco e Desastre no Brasil. Uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!